palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham em casa, nessa noite de hoje, nós somos convocados por Deus para fazermos uma meditação acerca da fé. O que é ter fé? Hoje, nesse Evangelho, nós vimos aqui dois exemplos de fé, ao mesmo tempo de fé e de amor, que precisa iluminar a nossa vida, iluminar a nossa caminhada. Fé é a gente se lançar aonde nós ainda não enxergamos. Foi pela fé que Abraão confiou plenamente em Deus e atendeu o chamado dele, indo para onde Deus o enviou. Hoje nós vimos nesse Evangelho que foi a fé que moveu aquele chefe para aproximar de Jesus e pedir que ele impusesse a mão sobre a sua filha, que tinha acabado de morrer. Foi a fé que encorajou aquela mulher a se aproximar de Jesus, ela que era uma mulher impura. E ser uma mulher impura tinha todo o preconceito daquele tempo, daquela sociedade. A impureza dessa mulher não foi suficiente para impedir que ela tocasse Jesus, para que ela se aproximasse, rompesse essa barreira do preconceito. Meus queridos irmãos, a fé verdadeiramente ela nos encoraja, nos dá ânimo, aponta caminhos para cada um de nós. Se não fosse a fé, o pai da menina, ela não teria revivido. Se não fosse a fé daquela mulher, ela teria continuado com aquela hemorragia. E Jesus vai dizer para ela: tua fé te salvou. Talvez seja o momento de cada um de nós nos perguntarmos: o que nos impede? O que tem me impedido a confiar mais em Deus? O que tem me impedido a quebrar as barreiras, muitas vezes do preconceito, as barreiras que muitas vezes me impedem de me aproximar de Jesus e clamá-lo, suplicá-lo, pedir a Ele as bênçãos e graças que eu necessito para a minha vida? O que está me impedindo de eu deixar que Jesus, ao invés de eu tocá-lo, que Ele possa tocar o meu coração, tocar a minha vida? Talvez seja isso, meus irmãos, libertar-nos de todas as barreiras que muitas vezes nos atrapalham. Quantas vezes nós pedimos a Deus uma graça e nós achamos que Deus está demorando demais. Falta-nos a fé, falta-nos a perseverança, falta-nos acreditar que o tempo de Deus não é o mesmo nosso, que Ele é o Senhor do tempo. E cabe a nós perseverar, cabe a nós confiarmos, cabe a nós esperarmos nele. Muitas vezes as demoras de Deus é apenas um silêncio que nós devemos compreender na nossa caminhada, como nos fala aqui hoje. E às vezes essas demoras, esse silêncio é até um remédio para a nossa pressa. Nós queremos tudo para ontem, né? E às vezes até ameaçamos a Deus: se Deus não me conceder essa graça, se Deus não me ajudar, se Deus não me conceder esta cura. Falta-nos, meus irmãos, muitas vezes a fé, aquela fé inabalável, aquela fé que fez aquele homem, aquele chefe, confiar mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte, fez aquele chefe esperar, e nós vimos como demorou Jesus chegar na casa dele. Tanto é verdade que o povo, quando Jesus chegou, fala: já era, não adianta mais. Mesmo assim, aquele chefe acreditou, aquele chefe confiou.
Aquele chefe não deixou que a incerteza, que a falta de fé impedisse Jesus de libertar aquela menina da morte. E ele vai dizer: a tua fé te salvou. Queridos irmãos, talvez hoje seja o momento de nós nos perguntarmos quais são as situações da nossa vida que nós achamos que já está perdido. Quais as situações da sua vida que você acha que já está perdido e muitas vezes você fala: não vai adiantar mais eu rezar. Jesus quer te tocar, quer te curar, quer realizar aquilo que ainda não foi realizado na sua vida. E por isso nós vamos hoje pedir que Ele possa nos visitar, assim como aquele chefe suplicou a Jesus e Ele fez a sua filha reviver. Assim como aquela mulher que há tanto tempo, tantos anos, sofria daquela doença, daquela hemorragia, e ela foi curada, ela foi libertada. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e Ele quer nos curar, nos tocar no tempo dEle. Que nós tenhamos a paciência, como nos falou aqui hoje na novena de São José, a paciência para perseverarmos cada vez mais nessa fé constante, nessa fé inabalável que o Senhor quer que nós vivenciemos. Que assim seja. Amém. Amém.